Só fica de olho no... Beleza. Bom dia, pessoal. Dia mais frio do ano, por enquanto. Vamos falar de Lei Geral de Proteção de Dados um pouquinho, na parte que mais está afligindo um pouquinho as pessoas agora, as empresas, que é já começar a pensar no atendimento ao consumidor. Eu queria ver com vocês, assim, rapidamente, algumas situações só para a gente se organizar. Se vocês tiverem perguntas, podem ir, por favor, colocando no chat, tá? Que nós vamos olhando. E quem quiser fazer perguntas ao final também, fica bem à vontade, que a gente fica mais um pouquinho daí, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem perguntar. Se não for oportuno para vocês perguntar durante a palestra, pode ser durante o dia também no grupo. Vamos lembrar um pouquinho, então, acerca da Lei Geral de Proteção de Dados, a Lei 13.709 de 2018, que está em vigor. É mais uma preocupação que a gente tem e que não tem como fugir. Nós precisamos fazer as implementações, uma vez que ela está em vigor e que agora, em agosto, começa a atuação fiscalizatória da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, nós temos que nos atentar à legislação, à implementação e, dentro do assunto que eu trouxe para vocês hoje, o atendimento ao direito dos titulares. Porque, pessoal, nós temos que nos dar por conta de uma coisa que eu falei lá naquela palestra inicial, quando a gente falou sobre os atores da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, a empresa é o controlador, com quem ela trabalha em relação a determinar a operacionalização dos dados, então, são os operadores. Nós temos também a figura do DPO, que é uma figura nova que está sendo uma exigência da Lei Geral de Proteção de Dados que as empresas tenham, né? A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e nós temos os titulares de dados. Uma grande preocupação, se a gente confrontar assim, ó, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a exemplo, consideradas as peculiaridades, as diferenças da fiscalização do trabalho, por exemplo, ou da fiscalização do meio ambiente, essa vai ser a fiscalização e a autuação em relação às infrações na proteção de dados. É um órgão administrativo do governo federal. Mas, antes ainda da gente ter que se preocupar com a força da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a gente tem que se dar por conta do empoderamento do titular de dados. Nós, entre o ano passado e esse, enquanto pessoas físicas, já sabendo da LGPD em vigor, o quanto a gente já está se atentando para os nossos dados pessoais. Nós já nos sentimos empoderados. Eu aqui, enquanto advogada, eu já recebo contato de inúmeros titulares de direito, sejam as pessoas físicas, sejam consumidores, sejam trabalhadores, na preocupação de manter a sua privacidade, ou denunciando e vendo o que fazer, porque
algum controlador, algum banco, algum telemarketing, alguma empresa tem seus dados e eles não sabem por quê. Essa preocupação nós não víamos antes de 2020. Nós víamos nos estudos acerca da LGPD, nós vimos acerca das empresas que já estavam trabalhando a governança impulsionada por negócios internacionais, mas a nível de cultura nacional, essa preocupação com o titular de dos dados, ela vem agora. Então, eu trouxe esse tema para a gente, porque é um tema assim, que a gente precisa enfrentar de pronto, dentro de um programa de implementação de privacidade e proteção de dados. O atendimento dos titulares, os titulares estão empoderados, eles são maioria, confrontando a força em número de fiscais, em números em início de atuação, os titulares estão muito na frente da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. São todos os nossos colaboradores, são todos os consumidores, pessoas físicas, em contato com a nossa empresa. Então, nós vamos hoje tratar dos direitos em relação a esse titular de dado empoderado. Hoje eu estou meio gagando aqui, gaguejando. Nós temos a autodeterminação informativa trazida pela Lei Geral de Proteção de Dados. É um dos primeiros direitos que eu quero trazer para vocês, porque é um dos fundamentos expressos lá nos fundamentos da LGPD, no artigo 2º, ao lado da privacidade, que é o grande objetivo da Lei Geral de Proteção de Dados, porque ela protege a privacidade, a intimidade, preocupa-se com o livre desenvolvimento da personalidade. Pessoal, é o direito de estar só, é o direito de não terem os meus dados enquanto pessoa natural, enquanto pessoa física. Ou, se algum controlador tiver, alguma empresa tiver, eu quero saber por que tem, para que tem. Tem o direito de pedir, entre outras coisas que nós vamos ver depois, a eliminação. Essa autodeterminação informativa, auto significa próprio. Eu próprio determino quem vai estar com os meus dados. Vejam que direito imenso. É um direito que, na verdade, a gente já tinha, mas agora ele vai ser exigido a partir da implementação, e como a LGPD está em vigor, né, é uma exigência da Lei Geral de Proteção de Dados. Isso que é a autodeterminação informativa. No próximo slide, nós vamos ver ali que é o direito de exercer o controle sobre os dados pessoais. Decidir se aquela informação, aquele meu dado, pode ser objeto de tratamento, coleta, uso, transferência, o direito de acessar os bancos de dados das empresas que têm os meus dados. Isso significa acessar, que eu, titular de dados, eu posso acessar o sistema da empresa? Não, mas eu posso perguntar, e eu tenho direito de resposta acerca dessas dúvidas, dessas perguntas, que devem ter inclusive prazo para resposta dentro da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, são esses direitos que eu vou trazer para vocês, que vocês têm que estar preparados, porque os titulares de dados já estão preparados para exercê-los. E não é porque a empresa ainda não começou algum projeto de implementação, e precisa começar, pessoal, precisa começar, que ela vai negligenciar essa situação determinada por lei de que o titular de dados ele tem direito de acesso às informações que eventualmente a empresa possui sobre ele. Então, é muito importante esse momento para a gente se dar por conta de duas coisas fundamentais.
implementação do projeto, iniciação dessa implementação para quem não começou. 2, dentro da implementação, um canal de contato com o titular de dados. E aí nós temos que lembrar, né, que nós temos os titulares de dados em 2 grandes blocos: os consumidores, pessoas físicas, e os nossos próprios colaboradores. Eu coloquei ali também que o direito do titular de dados, ele não é um direito absoluto. Não é tudo que ele quer, toda a informação que ele quer, que ele vai obter. A empresa tem que prestar informações, mas ela também não vai violar, por exemplo, os seus segredos de negócio, os seus segredos de projetos, os seus segredos industriais. Então, há que se fazer durante a implementação essa diferenciação do que pode e o que não pode ser acessado pelo titular de dados, porque situações outras são protegidas pela lei, que são essas dos direitos, por exemplo, autorais da própria empresa. Tá? Então, o direito do titular de dado, embora nós estejamos empoderados acerca dos nossos direitos enquanto titulares de dados, eles não são absolutos, são direitos que obedecem também, tem restrição no interesse público ou em algum outro direito de igual relevância, a exemplo dos direitos de segredo da empresa, né, dos trâmites que devem correr em sigilo. O titular de dado pode exercer o seu direito a qualquer momento. Então, se vocês tiverem uma requisição de um titular de dado pessoalmente, ou por telefone, ou por e-mail, ou pelo site, vocês devem responder ao titular de dados. E como responder? Há que se ter um conhecimento acerca da legislação de proteção de dados. A pessoa que vai estar em contato com esse canal, com o titular de dados, ele vai ter que ter esse cuidado, porque ele não pode dar dados de um titular por engano. Ele tem que fazer uma checagem acerca de se é aquele titular realmente que tem aquele dado que está perguntando, né? Porque senão ele vai estar compartilhando dados de terceiro com alguém que ele não verificou a origem, ou então ele vai estar colocando segredos da empresa na mão de um titular de dados, ou então ele não vai estar respondendo. E ao não responder um titular de dados, ele pode tomar uma medida administrativa junto ao PROCON e, a partir de agosto, junto à Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e também pode levar a situação ao judiciário. E eu já estou sendo procurada, então vários, é claro, os advogados estão sendo procurados porque eles querem saber os direitos dos titulares. Então, vocês precisam ficar sabendo também, né, para o bem da empresa. Vamos ver o próximo slide ali. Para assegurar os direitos dos titulares, é preciso saber quais são. Claro que nessa palestra a gente não consegue esgotar o assunto. Eu listei os direitos dos titulares para a gente ter uma ideia, mas durante o projeto de implementação, a empresa vai estar colocando um sistema de governança em privacidade e proteção de dados, e sendo um dos braços desse sistema o atendimento, um canal de atendimento ao titular de dados. Isso é fundamental. Com alguém responsável, que é o DPO, ou um outro gestor de privacidade que saiba dar as informações aos titulares de dados. Começando pelos direitos dos titulares. Então, olha ali o quanto nós, pessoas físicas e os titulares de dados, consumidores, trabalhadores, estamos empoderados. Confirmação. Eles podem solicitar direito de ser informados sobre a existência do tratamento. E a empresa tem que responder em tempo hábil, se for de maneira simplificada,
imediatamente, a lei dispõe assim, ou em 15 dias, se houver necessidade de maiores especificações. Direito de acesso, que eu falei já antes ali, direito de solicitar o acesso aos dados pessoais tratados na organização, de forma clara. Se essa empresa tem os meus registros, quais são os meus registros, os meus dados tratados nessa empresa? Qual a finalidade desse tratamento, que é a base legal? Por que a empresa tem esses meus dados? Esses dados foram compartilhados com alguém? Por que motivo? Entende? Esses direitos, eles parecem uma listinha simples, mas eles levam à verificação de saber realmente se a empresa implementou ou não implementou um programa de LGPD. O titular de dados tem direito também de correção, solicitar a correção ou alteração dos dados tratados na empresa, sempre que eles estiverem, então, incompletos, inexatos, desatualizados. Pessoal, eu fico falando aqui e eu me recordo com esses termos ali, eu quero recordar a vocês também o que são dados, né? Porque se a gente não são dados, eu tenho que dar informação acerca dos dados que eu tenho do titular, mas que dados eu tenho desse titular? O que são dados? Vamos lembrar um pouquinho? O dado é toda informação que possa identificar, que identifique ou que possa identificar uma pessoa natural, uma pessoa física. Então, são dados diretos, ordinários, que a gente chama, nome, CPF, identidade, e outros dados que também podem identificar um titular, uma pessoa física, uma pessoa natural, que são dados que, embora fragmentados, se juntados, eles dão a identificação. Então, eu coloco lá, advogada em Erechim, não sei quem é. Advogada empresarial em Erechim, ainda não sei quem é. Advogada empresarial com sobrenome Lerner, pronto. Não sei se tem outra advogada empresarial com sobrenome Lerner em Erechim. Mas, entende? Os dados, eles quando eles identificam de alguma forma, ao juntar, ao sincronizar, eles formam uma pessoa, são dados que também são protegidos pela LGPD. Sempre dados de pessoa natural. Pessoa natural é a pessoa física. E tratar dados, Gilson, me lembra, o que é tratar dados? São todas as operações que a empresa, que o controlador faz com os dados. A lei traz 20 verbos acerca do tratamento de dados, começando ali pela coleta, o uso, o compartilhamento, a eliminação, tudo que a tua empresa faz com os dados, mesmo que a tua empresa não tenha finalidade econômica, até igrejas têm que se adaptar à LGPD, sociedades sem fins lucrativos, o poder público, as empresas privadas, pessoas físicas que trabalham com algum dado com finalidade econômica. Então, todos nós, em alguma medida, temos que implementar a LGPD cuidando disso. E, dentro disso, sabendo desses termos técnicos que a LGPD traz, a gente percebe que os titulares de dados pessoas físicas, ao solicitar essas informações, eles têm que ter alguém que saiba o que significa tudo isso para poder responder. Né? Além de ter um canal de atendimento, nós tínhamos uma vez o canal de atendimento ao consumidor. Agora nós temos que ter um canal e uma pessoa para atendimento aos titulares de dados. Vamos adiante. Agora, fechando esse parênteses de relembrar os conceitos. Ali nós temos o outro direito, direito de restrição. Então, o titular de dados tem direito também de solicitar, por exemplo, a anonimização dos seus dados. Anonimizar um dado é fragmentar ele de tal forma que ele não possa mais identificar alguém.
A Lei Geral de Proteção de Dados, ela não protege um dado anonimizado, porque ele não vai identificar mais ninguém. Então, o que acontece? Mas há que se usar uma técnica tamanha que não possa haver reversão. Não é como eu falei antes, que juntando fragmentos, um banco de dados aqui, mais um banco de dados aqui, consiga identificar a pessoa. O direito à anonimização é o direito de eliminar o seu próprio dado, é de tirar ele do controle, né? De deixar ele completamente, exatamente, anonimizado, sem possibilidade de violar esse dado, de reverter as informações que eles traziam em si. Desvincula da pessoa. No direito de restrição, também é possível pedir o bloqueio. Então, aí, deixa eu só tomar. Eu me empolgo aqui, pessoal, e fico sem voz. O bloqueio pode ser solicitado pelo titular de dados. É uma suspensão temporária do uso de dados. Aí não estranhe, o consumidor X pediu para suspender o uso dos dados dele, porque ele tem direito, uma vez que ele está desconfiado, enfim, ele está fazendo uma denúncia acerca de compartilhamento indevido dos meus dados, houve um desvio de finalidade na utilização. Ele tem esse direito? Ele tem esse direito. Aí, nós vamos respeitar irrestritamente esse direito? Sim, desde que a empresa não tenha outra base legal para justificar, não é outra base legal, não consiga justificar o tratamento por uma outra base legal que não seja o consentimento. Explico. Nas hipóteses em que a empresa precisa daqueles dados para uma obrigação legal, por exemplo, em relação ao consumidor, emitir uma nota fiscal, então precisa do nome, do CPF. Aí ele eu simplesmente mudei de ideia e não quero mais que você trate do meu dado. A empresa tem que obedecer a essa solicitação? Não, ela tem que esclarecer que ela está pautada, o seu tratamento de dados está pautado numa outra hipótese legal autorizativa de tratamento, que é a obrigação, por obrigação legal ou regulamentar. Ela precisa coletar aquilo para fazer a nota fiscal. Em relação, por exemplo, a um trabalhador, ao nosso colaborador. Não, eu vou tirar o consentimento para o uso dos meus dados, mas você precisa dos dados dele, não por ele dar o consentimento ou por outra hipótese legal, você precisa para alimentar o e-social, para fazer a formalidade do próprio contrato de trabalho. Então, você tem uma hipótese legal do tratamento de dados e você não precisa, a não ser informar o titular de dados dessa situação, você não precisa fazer o bloqueio ou a suspensão, porque você está baseado numa hipótese que a lei permite. Quem assistiu às outras palestrinhas, eu estou dando pinceladas da palestra anterior, para a gente conseguir montar, porque isso é um todo, né? Pessoal, não tem como deixar estanque, né? Um sistema de controle inteiro de implementação. Mas então tem direito de anonimização, de bloqueio, de eliminação dos dados desnecessários, excessivos. Tudo isso vocês têm que saber que se o titular de dados pedir, vocês têm que analisar e responder. E se for o caso, cumprir, né? Vamos adiante. Esse direito vocês conhecem a nível de consumo do Código de Defesa do Consumidor, né? Portabilidade. Então, os direitos da pessoa física que você tem na sua os dados das pessoas físicas que você tem na sua empresa, ele pode pedir a portabilidade desses dados, a transmissão para outro fornecedor de produtos ou de serviços. Ele pode fazer em relação à privacidade de dados, aos dados pessoais dele, a portabilidade. O direito de eliminação de seus dados, que a gente já pincelou um pouquinho, de solicitar a eliminação dos dados tratados com o consentimento. E aí eu vou retomar essa situação.
como dizer, não, eu não vou eliminar os seus dados, mas aí tem que justificar, porque a minha hipótese de tratamento não é o teu consentimento. A minha hipótese de tratamento, a minha autorização pela lei é obrigação de contrato, é legítimo interesse, é aquele prazo de guarda de documentação, aquele prazo durante o prazo prescricional de ações. Então, digamos assim, um exemplo prático. O trabalhador sai da empresa e pede para a empresa, lá pelo canal de denúncia, o canal de acesso aos titulares, ele pede para eliminar os seus dados. A pessoa que vai receber essa solicitação dentro da empresa vai simplesmente eliminar os dados dele? Não, ela tem que entender que os dados eles têm que ser mantidos enquanto perdurem as ações respectivas que a empresa vai precisar de documentos para se defender. Então, se for uma ação trabalhista, pelo prazo de 2 anos, retroativo a 5. Se for uma ação relacionada à doença ocupacional, nem tem prazo de momento, porque uma doença ocupacional ela pode se revelar anos depois da saída do trabalhador. E aí, se a pessoa encarregada de atender o titular de dados eliminou os dados a pedido do titular, ela tirou todas as provas a serem usadas num processo judicial do poder da empresa. Ela eliminou a defesa da empresa. Vocês entendem que a pessoa que estiver nesse lugar, ela tem que estar muito bem assessorada na parte jurídica para saber orientar, para saber acatar os direitos, atender no prazo certo e saber o que fazer em especial, se deve ou não, de que forma justificar os pedidos dos titulares. Outro direito, direito de informação. O titular de dados, ele tem direito de ser informado sobre as entidades públicas ou privadas com as quais você, a sua empresa, compartilhou os dados. Sobre você ter, esse compartilhamento foi ou não através do consentimento, se é necessário o consentimento, quando é necessário, se ele não der o consentimento, o que vai acontecer com ele? São aspectos, veja só, o título é muito simples, informação, direito de ser informado, mas isso entra na hora de responder a esse direito do titular, entra numa situação de não deixar a empresa fragilizada com essa resposta. A empresa precisa saber responder ao titular de dados. Sim, fizemos compartilhamento de dados com o banco, mas ele não autorizou esse compartilhamento. Isso vai virar uma infração administrativa, uma denúncia no PROCON, uma ação junto ao judiciário, né? Revogação do consentimento. Quando a gente tratou lá nas primeiras palestras dos aspectos gerais da Lei Geral de Proteção de Dados, eu sempre chamei a atenção de vocês acerca do consentimento. O consentimento é uma hipótese de tratamento, uma hipótese autorizativa, mas é a última hipótese que a gente usa, porque o titular de dados ele tem direito de revogar. E aí você fica sem uma hipótese legal. Quando a empresa não tem uma hipótese legal, agora, a partir da vigência da LGPD, se a empresa não tem a hipótese legal de tratar aquele dado, de usar, de compartilhar, de gerir esse dado dentro da empresa, até com todo o fluxo até a sua eliminação, se a empresa não tem essa autorização legal, ela está na ilegalidade, ela não tem uma hipótese de tratamento. Então, o direito ali a hipótese de consentimento é a última hipótese, a gente não sai pegando autorização para todas as situações ali, a não ser as específicas juridicamente analisadas. Eu preciso pegar nessa situação o consentimento do titular de dados.
Afora isso, eu não posso ter o consentimento, eu tenho que buscar dentro das outras 10 hipóteses legais, das outras 9 hipóteses legais, bases que me autorizam a tratar os dados. Ah, e se eu não tenho nenhuma uma base de tratamento de dados, se eu não tenho nenhuma das outras 9, eu não posso ter aquele dado. Eu tenho que anonimizar, eu tenho que eliminar, eu tenho que garantir ao titular de dados que eu não vou usar o dado dele se eu não tenho autorização legal. Então, se faz um mapeamento, né, de tudo isso dentro da empresa para verificar. Mas o atendimento ao titular, quando ele pede a revogação, deve passar por esse crivo. Ele tem esse direito? Tem. A empresa vai ver se ela não está amparada por outra hipótese legal de tratamento. Senão ela fica sem dados que ela tem o legítimo interesse de ter, ou pela legislação, ou até pela legislação setorial do segmento dela, né? Ela precisa daquelas informações. Se ela não precisa de todas aquelas informações, deve eliminar ou algumas, né? Algumas solicitadas, mas não todas daí. Vamos adiante, então. Direito também de oposição, opor ao tratamento de dados. Eu não quero que a empresa trate esse dado, use os meus dados, porque está descumprindo a Lei Geral de Proteção de Dados. Ele vai se opor ao tratamento. Temos também ali o direito às revisões das decisões automatizadas. Essa possibilidade de revisão ali, de todo tratamento automatizado. E a gente sabe que tem muito tratamento automatizado que são realizados pelas empresas já desde lá da fase de recrutamento, né? Que saem decisões por programas de computador. Essas decisões automatizadas, o titular de dados tem direito. Não, eu quero saber como é que funciona isso, quais são os critérios dessa decisão tua automatizada. Estava na LGPD uma situação de que o titular de dados teria direito à revisão humana. Toda decisão automatizada, decisão com base em programação, ela, pela antiga redação da Lei Geral de Proteção de Dados, foi vetado nesse item, deveria ser feita uma revisão humana na decisão, para que fosse mais condizente para que não houvesse discriminação, na verdade. Né? Porque o titular de dados, por exemplo, a nível de relação de emprego, de trabalho, ele pode dizer que ele foi discriminado num processo seletivo porque o programa de computador da empresa, enfim, os algoritmos, têm um padrão que só contrata homem, tem um padrão que só contrata homem branco, que estudou em escola particular. E os algoritmos, essas decisões através de algoritmos, elas aprendem os dados do passado. Então, muitas decisões tomadas assim a partir da automatização, da inteligência artificial, é por isso que a Lei Geral traz essa situação, elas podem ser revistas, né? Só a Lei Geral tirou a proteção, a revisão humana, mas provavelmente, se uma situação assim cai no judiciário, o próprio juiz determina uma revisão humana, porque uma revisão automatizada, através de outra revisão automatizada, vai levar num looping eterno, dando a mesma decisão, né? Mas, enfim, para traçar o perfil através de um programa de inteligência artificial, se isso aconteceu com ele a nível de consumidor ou a nível de trabalhador, ele tem direito de saber quais os critérios que a empresa utiliza nessa decisão, mesmo sendo uma decisão automatizada. Aqui talvez vocês tenham dúvidas para me perguntar, porque é uma matéria complicadinha. Podem perguntar daí. Vamos passando. Doutora, a Gabi botou uma pergunta no chat, se puder olhar. Sim, vamos ver aqui se eu consigo abrir.
Agora abriu para mim aqui o chat. Gabi, ao negar a eliminação de dados de um cliente ou fornecedor, esta comunicação com justificativa deve ser feita por escrito? Qual o melhor meio? Sim, tudo tem que fazer o registro. Há que se colocar, então, nós vamos chegar depois num ponto da palestra de hoje que nós vamos falar nisso. Fazer o canal de atendimento, todos na empresa têm que saber qual é esse canal, quem é a pessoa responsável para orientar o titular de dados para que ele se dirija a esse canal. Eu quero fazer, eu vim fazer uma reclamação, ele veio pessoalmente. Você vai se dirigir, nós temos o nosso canal de atendimento aos titulares através do site, através do preenchimento do formulário tal. A pessoa que vai tratar desse assunto, que vai te responder, vai ser a pessoa tal. Isso tudo, quando a gente implementa o programa de privacidade, já fica no site da própria empresa. E se ela não tem, o site se faz mecanismos internos para esses controles e para registrar todos os passos desse atendimento. As informações para o titular de dados obter o atendimento, como que ele vai fazer? Se é por e-mail, se é por formulário no site, se é por telefone, com quem ele vai fazer, quantos dias tem para dar a resposta, qual é a resposta e vai ser dada por escrito, é de forma gratuita, clara e simples, transparente. Veja, parece uma coisa simples, e depois que se coloca em andamento e se treina, né, nesse sentido, mas é preciso todo esse caminho para atender o direito dos titulares. Dessa forma. Certo, Gabi? Nada, querida. Depois nós vamos voltar para esse assunto ali, ó. Aqui, ó, já chegamos agora. Agora vamos falar mais um pouquinho, então. Para atender a legislação, é importante, então, criar um programa de governança em privacidade de dados. Nós temos que ter um cuidado, pessoal, para não implementar, simplesmente fazer uma coisa rasa, que não vai funcionar. Eu vou implementar a LGPD. Eu vou colocar o programa, a lei de LGPD. Não é simples assim. Nós temos que estruturar toda uma mudança de cultura através da governança e controles toda direcionada para que a governança em privacidade e proteção de dados, ela fique na empresa num ciclo infinito. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela veio para ficar. Não é algo que você vai, eu vou mudar e vou colocar agora assim. Você tem que colocar implementação da LGPD com um sistema que ela vai se retroalimentando, se monitorando e avaliando, e que ela fique, porque ela não vai acabar nunca. Isso não só em relação aos direitos dos titulares, mas em relação a todo esse braço novo de governança em privacidade de dados que vai ter que ter nas empresas. Então, dentro dessa situação que eu coloquei ali, ó, nós temos que ter aí regras específicas, gratuitas e de fácil acesso para o exercício dos direitos dos titulares. A lei fala exatamente isso, tem que ser gratuito, tem que ser de fácil acesso, não pode dificultar o acesso do titular de dados aos dados dele, né? Ou a informação de que você não trata dados dele. Aí recomenda-se, agora nós vamos voltar um pouquinho que eu falei com a Gabi, a criação de um canal de atendimento de modo a viabilizar que o titular exerça com facilidade os seus direitos, né? E aí lembre, pessoal, esse canal de comunicação não é só para os consumidores, esse canal de comunicação é também para os colaboradores. O teu empregado dentro da empresa é um titular de dados. Porque ele é pessoa física. Toda pessoa física que tem os seus dados na mão de um controlador, a uso de um controlador, ele tem direitos em relação àqueles dados.
né? Que foram aqueles direitos que a gente viu antes. A criação de um plano de ação para checar a identidade do titular. É aquilo que eu falava antes. O titular de dados ele tem direito de acesso, mas é ele mesmo que está solicitando. Você tem que ter esse cuidado para não lesar o titular de dados que deveria ter ciência daquela informação, mas sequer está perguntando. Então, ainda mais em se tratando do Brasil, né? Nós temos que ter, e é o controlador que tem essa responsabilidade, é a empresa que tem essa responsabilidade de criar um plano de ação para ver, não, realmente esse titular é ele que está perguntando, eu sei quem é, eu posso passar os dados e as informações que ele me pediu. Prestar ali, logicamente, um atendimento ágil e com transparência, né? A lei coloca ali imediatamente ou em 15 dias, dependendo de quantas informações serão prestadas ali, né? Podemos passar. Responder à solicitação dentro do prazo legal, documentar todas as situações realizadas, todas as comunicações, todos os pedidos. O que se faz em relação a esse canal de atendimento? Tem que ser feita a gestão do canal de atendimento. Quem perguntou, que data perguntou ou que fez a requisição, quem requisitou, qual é a data da requisição, quantos dias para responder, em que situação está a resposta, quando foi respondido, o que foi respondido. Tem que ter uma gestão toda em relação ao canal de atendimento ao titular de dados. Pode ser feito através de uma planilha de Excel, dependendo do tamanho da empresa, e pode ser feita por plataformas. Nós temos plataformas que fazem essa gestão, claro, sempre com o olho, porque essa plataforma ela é alimentada pelo gestor de dados ou pelo encarregado de dados, né? Durante o tempo que a gente está implementando a consultoria, nós alimentamos uma plataforma, por exemplo. Nesse período, então, e depois a empresa aprende como fazer, né? Ela continua com esses processos de controle, sai toda a descrição ali registrada, Gabi, que tu perguntou, em relação ao atendimento dos direitos dos titulares, tá? E sem lesão ali aos segredos da empresa. Pode ir. Dentro do fluxo de tratamento das requisições, o encarregado tem a participação ativa para garantir o atendimento, né? E também para não colocar a empresa em risco. Pessoal, a figura, vamos lembrar rapidamente de novo a figura do encarregado. O encarregado de dados aqui na Europa, nos Estados Unidos, ele é chamado de DPO, Data Protection Officer. O DPO, ele é o protetor dos dados. Então, é aquela pessoa que a empresa vai contratar para proteger os dados dos titulares, não para se proteger. Vejam como é a situação. É uma pessoa que tem que ter uma autonomia, um espaço dentro da empresa, um conhecimento acerca dos mecanismos de proteção dos dados, tanto de forma jurídica, quanto de forma em tecnologia e de gestão também de tudo isso. É essa pessoa que vai fazer essa comunicação com o titular de dados, é o DPO. Por enquanto, a Lei Geral de Dados diz que toda empresa precisa ter um DPO. Toda. Ela não colocou por porte, por atividade, não distinguiu. Tem que contratar. O que está acontecendo na prática? A colocação dentro da empresa de alguém responsável por essa comunicação com os titulares de dados, esse canal de comunicação, de um DPO ou um encarregado interino. Por um momento, durante o projeto de implementação, ele vai respondendo e daí ele já aprende, além do que ele já tem de conhecimento, o sistema ali daquela situação e continua com esse procedimento depois que a consultoria deixou a empresa pronta para a implementação da Lei Geral de Proteção de Dados.
O DPO, ele pode também ser um as a service, que a gente chama, ele pode ser um prestador de serviço, não precisa ser contratado dentro da empresa. Ele pode ser alguém como uma contabilidade, como um advogado, um terceiro, que presta serviço para a empresa, e o serviço dele é esse serviço novo, essa atividade nova que foi criada ali a nível nacional, que é de encarregado de dados. Então, é esse encarregado que vai fazer a gestão desse canal de comunicação. E é ele que vai ter que dizer para a empresa, para o controlador, ó, tá errado esse atendimento aqui, tá errado. Esse titular, ele fez uma denúncia, tem que fazer a denúncia para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, ele vai fazer toda essa comunicação entre a ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a empresa e o titular de dados. E fazer também esse controle do canal de atendimento aos titulares de dados. Veja a importância, né, de um DPO. Nós esperamos agora que a partir da metade do ano saiam alguns regulamentos diferenciando pelo porte da empresa a necessidade de contratação ou não de um DPO, de um encarregado. Né? De qualquer forma, como tem que ter esse canal e uma pessoa responsável, há que se colocar já alguém dentro de um projeto de implementação que faça esse canal de comunicação com o titular. Até porque os titulares já estão solicitando os dados, né? E a empresa não tem como se negar mais. Algumas dicas ali, ó. Isso. As empresas B2C podem esperar um número mais elevado de requisições. Deixa eu ver. Acho que deu um... Ali. Pode deixar ali, Rodrigo. Isso ali. Pessoal, o que são empresas B2C? Tem a B2B, tem a B2C. É tudo meio termo americano, inglês, mas são as empresas... aqui é business to consumer. Em pessoa jurídica com o consumidor. Quem trabalha direto com o consumidor, o controlador que trabalha direto com o consumidor, PJ com o consumidor, é claro que vai ter muito mais requisições desses titulares de dados, que são titulares de dados, além dos próprios empregados que tem dentro da empresa. Então, essas empresas B2C, elas vão sempre apresentar um número maior de requisições dos titulares. As B2B, que é business to business, que é CNPJ com CNPJ, vão ter menos requisições dos titulares, porque CNPJ com CNPJ. E a Lei Geral de Proteção de Dados não protege CNPJ, ela protege os dados das pessoas físicas, tá? Então, quem trabalha mais com e-commerce, com o consumidor final, tem que se preparar mais para esse canal ali de comunicação e de atendimento ao titular, porque vai ter um número muito grande de contatos, de requisições. É recomendável, então, que se use alguma solução para gerenciar essas requisições. As empresas não conseguem, a não ser que sejam realmente uma empresa bem menor, não consegue gerenciar uma quantidade enorme de requisições. É preciso ter um canal automatizado, implementado de acordo com o tipo de empresa. Pode ser, como eu disse, no site, pode ser por e-mail, mas tem que ter a pessoa que vai fazer esse atendimento, vai dar as respostas, vai fazer os registros, né? Então, tem que apresentar um plano de gestão do canal de atendimento. É possível utilizar ferramentas tecnológicas, obviamente, para identificar rapidamente, né? Como eu disse, existem plataformas que dá para fazer uso para fazer esse canal de atendimento, que são alimentadas de qualquer forma por uma pessoa da empresa que vai gerenciar, vai ser o gestor desses dados. Vamos ver. Controle, evidências e armazenamento. Além de cumprir com os direitos dos titulares de dados em tempo hábil para resguardar, enfim, de ações futuras, de fiscalizações, de multas, o controlador deverá
gerar evidências sobre o canal utilizado, quem respondeu e qual prazo. Foi o que a gente falou agora, né? Tudo registrado, porque a responsabilidade é do controlador. Ele que tem que fazer a prova de que ele não apenas implementou a Lei Geral de Proteção de Dados, mas que no canal ali de atendimento, ele colocou o canal, houve todo o atendimento e está tudo registrado em relação às requisições. Foi o que eu falei, o ônus da prova é o do controlador, né? O controlador vai ter que apresentar essa documentação, se for solicitada, ao Ministério Público, ao Judiciário, à Autoridade Nacional de Proteção de Dados. A conformidade da empresa com a Lei Geral de Proteção de Dados mitiga, então, os riscos de denúncias à autoridade, questionamentos na via judicial, ao PROCON e ao Ministério Público. Tudo que a gente não quer, né? Isso significa que uma das importâncias maiores que a gente tem que dar dentro do projeto de implementação é o atendimento ao titular, porque é ele que vai dar o maior transtorno para a empresa se ele não for atendido. E com razão, o direito é os direitos colocados ali, essa autodeterminação informativa que nós falamos lá atrás, direito de privacidade, de intimidade, são direitos constitucionais. E isso é uma coisa que não tem volta. Agora, a cultura da privacidade de dados chegou ao nosso país. Vamos ver. Eu separei ontem também, vamos ver se a gente consegue. Primeiro vamos ver se tem mais alguma pergunta. E depois, se vocês não tiverem, nós vamos colocar um videozinho para a gente lembrar de como a empresa deve enfrentar, na minha ótica, né, na minha acepção, como a empresa deve